bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Eita, que galera forte, essa galera do Recursos Humanos. Olha aí, já a turma entrando aí. Fátima Campelo, Juliana Nunes esticando aí. Juliana Nunes, eu tenho o Nunes também no meu nome, hein? Então nós somos parentes, eu tenho o Nunes também. Olha a turma aí do IPTV, rapaz, IPTV. Olha aí, Alisson, bom dia também. Lá no IPTV, a turma de Prata do Piauí esticou o bom dia, rapaz. Que bom dia esticado. Começando com a aula, isso. Fátima também comentando aí no IPTV. Quem é que tá com a gente? Deixa eu ver. Buritito Lopes, Curral Novo, Francisco Macedo, Juazeiro do Piauí, Porto, Prata e São Julião, não é isso? Porque tem Seduc aí, mas é São Julião também, né? Pelo link da Seduc, né? Muito bem, meus queridos. Que bom estar aqui com vocês, hein? Energia positiva, ó. Não é brincadeira não. Hoje é ética, mas ética voltada para a questão organizacional e profissional, fazendo esse eixo. Olha o nosso conteúdozinho de hoje aí. Nossa querida diretora vai colocar. Tô vendo aí vocês aí colocando aí em Francisco. Isso. Salve para quem? Não entendi, não entendi. Coloca de novo aí para quem é esse salve. Pessoal aí de Francisco Macedo, tá? Maria do Carmo. Tá. Maria do Carmo e Renata Moura, né? De Porto. E Cassandra, Porto do Piauí, bom dia, bom dia. Queridos, hoje nós vamos falar de avaliação, tá? Avaliar como você precisa entender desse processo e como você pode avaliar bem as pessoas, buscar avaliar bem as pessoas. Lembrando que o nome avaliação, ele ultimamente não, ele tem uma carga muito forte em relação à punição. Por isso que o tema vem, ó, como avaliar bem, ser avaliado, né? E como dar feedbacks e como pacificar gerações. Poxa, professor, mas que tema grande, né? Quantos objetivos nós temos aí? Aí eu coloco para vocês, porque tudo é uma conexão entre eles, entre esses temas. A gente vai especificando exatamente porque a gente sabe, gente, que a avaliação ela é parte de um processo cíclico, tá? Então, quando você começa a avançar na ferramenta avaliar, você tem que ter conteúdo para você levantar alguns crivos, alguns critérios. E vocês que são de recursos humanos, principalmente, sabem disso, né? Olha aí, Maria Clara entrando aí. A avaliação, a gente tem, e é construído isso na questão escolar, como alguma coisa punitiva. Tá? Você fica com aquele pensamento, né? Poxa, eu vou fazer a avaliação, meu Deus, aí vem aquele momento. Toda avaliação traz uma sensação de, até mesmo de tensão. Mas a avaliação, ela tem um objetivo diferente. Ela tem um objetivo de transformação. Ela tem um objetivo de educação. Porque todo o processo de desenvolvimento profissional, organizacional, ele precisa de etapas de avaliação. Então, o quanto é importante, meus queridos, uma empresa ter uma ferramenta ou várias ferramentas de avaliação. O quanto é importante você saber que as pessoas estão crescendo dentro daquela área para poder ocupar outros cargos e aí, hierarquicamente, elas poderem também se autorrealizar como profissionais, porque aí uma coisa puxa a outra, né? O profissional e o pessoal. Então, é nesse sentido que a gente vai enveredar durante a aula de hoje, durante as duas aulinhas de hoje. E aí, se você for tendo alguma dúvida, você vai mencionando, a gente vai participando, sempre lembrando que ao final da segunda aula, a gente tem a nossa horinha de praticar para você, ó, sedimentar o teu conhecimento
e pegar esse conhecimento e colocar na prática, tá? Então, por isso que o tema ele é importante, porque você tem que entender que você vai ter todos os seus preconceitos, as suas crenças, quando você vai para um processo de avaliar as pessoas. Então, nós vamos iniciar já levantando a hipótese em relação a que tipos, que critérios nós temos que estar levantando para poder avaliar um outro ser humano, né? Porque você vai ser avaliado, você vai avaliar as pessoas, nos recursos humanos principalmente, tá bom? Show de bola, vamos que vamos. Então veja, ó, falando sobre a avaliação, especificamente, ela faz parte, gente, de um processo que é o chamado primeiro processo, onde ele vai ter que estar com essas metodologias para resultar no que você quer de uma ação, por exemplo. Você tem que ter dentro da sua avaliação o planejamento, a organização de como é que vai ser feita essa avaliação, como é que ela vai ser executada para depois verificar os resultados. Então, se ele foi positivo ou negativo, porque vai ter resultado de qualquer forma, tá, gente? Vai ter resultado de qualquer forma. O que que o Ivan Sevich, nós colocamos aqui na fontezinha, ele fala? Ele fala que a etapa de avaliação é a última fase do programa de treinamento e desenvolvimento. Em geral, é muito mais viável analisar o custo-benefício das demais funções da área de RH, e aí entra a perspectiva de, em geral, é sim, mas o registro dos custos é relativamente simples. Por quê? Porque eles equivalem aos custos diretos do treinamento do instrutor, dos materiais, da produtividade. Por que que eu estou atrelando a avaliação a treinamento? Porque uma coisa é consequência da outra. E onde é que começa, professor? É claro que começa na execução, mas sempre vou ter que estar avaliando e treinando aquelas pessoas que, por exemplo, tiveram uma performance abaixo, tá? O fundamento disso tudo, meus queridos, é que num processo de avaliação envolve muita coisa. Instrutor, materiais, se a pessoa foi produtiva ou não, se a pessoa conseguiu assimilar ou não o que a empresa quis passar como um capital intelectual. Logo, entenda o seguinte, capital intelectual, gente, toda vez que eu falar para vocês, é conhecimento. Ou seja, o que vocês estão buscando agora, o que a gente está discutindo agora. Conhecimento não é informação, tá? Capital intelectual não é informação. Para os meus queridos que estão aí em Prata do Piauí, nos outros municípios também vocês coloquem os nomes, tá, gente? Olha aí, Prata do Piauí colocou aí os nomes. Colocou aí, ó, Cairo, Carlos, Felipe, Cauã, Vinícius, Flávia, Luana, Flávio Caetano, Gardiel, Graziele, Isaac, Jefferson, José Estevan, José Wilker, não é? Rapaz, não é brincadeira não. Juliana Nunes, Laura, Lorena, Marta, Nájela, Raíssa e o nosso mediador Valteres José, com a participação aí tremenda, constante. Muito bem, meu querido. Em Buriti dos Lopes a gente tem, colocou só que é Buriti dos Lopes, né? E deu um bom dia para vocês também, meus queridos. Então, meus queridos, vejam o seguinte, galerinha, quando eu vou partir para analisar os critérios de avaliação, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que ter critérios internos, critérios externos, reações dos participantes. Olha só, reações dos participantes. Olha só o quanto eu tenho para que eu possa levantar. Não é só numa perspectiva, não é só na questão interna. Se o colaborador aprendeu as diretrizes do programa, se aprendeu o conteúdo que foi passado, não é só isso. Tá? Ele tem que pelo menos reter ali 70%. Ele tem que reter 70%. Mas você tem que saber o seguinte, externamente, avaliação de desempenho do cargo. O aprendizado que foi transferido, ele foi transferido de uma forma que pudesse passar as situações reais.
Ele foi monótono no treinamento ou não foi? Ele contribuiu na metodologia de ensino? A questão pedagógica ela foi trabalhada de uma forma que pudesse facilitar o aprendizado? Porque repercute no aprendizado também. E para os recursos humanos, você passar isso de uma forma ética, gente, é a melhor forma possível de você proporcionar o crescimento para o colaborador, deixando tudo transparente, sabendo que existem vários fatores como critério de avaliação. É claro, quando você vai olhar a reação dos participantes, é o sentimento em relação ao quê? Quais os benefícios foram relatados por eles na questão que envolve o treinamento, a experiência. Essa experiência, ela foi única? Ela foi mais uma ou não? Porque eu tenho que também buscar experiências que sejam únicas para os meus colaboradores. Porque se cai numa rotina, acaba que você começa a verificar que isso não vai ter mais efeito. Isso o que, professor? Os treinamentos. E aí você não vai conseguir mais avaliar direito as pessoas. E elas não vão preencher o tão falado gap, que é o espaço, a lacuna existente entre alguma coisa que você não sabe fazer, e você vai preencher com uma competência, como por exemplo, você vai aprender a lidar com Excel. Você está aprendendo uma nova competência técnica, você está preenchendo um novo gap por meio de um treinamento em Excel. E aí você vai ser avaliado para ver se você pelo menos retém 70% daquele conteúdo, para ver se você consegue aplicar pelo menos 50% do conteúdo, gente. Então perceba que isso tudo faz parte do processo, tá? Faz parte do processo. Contudo, o que a gente tem aqui? Nesse planejamento, na organização dessas avaliações, na execução, a transparência faz parte da aplicação da avaliação em um modelo de ética organizacional. Então é uma ferramenta que ela tem realmente que ser transparente, porque senão não vai ter efeito nenhum. O sistema precisa ser avaliado constantemente, e para isso eu tenho que mostrar como é que é a minha estrutura de sistema. Como é que eu vou levantar o aprendizado, o comportamento e os resultados, o grau de assimilação do conhecimento que foi proporcionado e das habilidades praticadas pelos participantes no programa. Ou seja, está batendo realmente? A assimilação está sendo boa? Não está? Porque também eu tenho que entender os mecanismos que fizeram com que a pessoa recebesse aquele capital intelectual. O comportamento em relação às mudanças, as pessoas realmente elas usam o conhecimento que elas tiveram numa execução. Como é que você vai avaliar isso? Pelos resultados daqueles funcionários, pelo desempenho deles, porque eles tiveram acesso, por exemplo, a um conhecimento e na hora de mudar, eles não executam. Então, é porque eles não querem, é porque eles não entenderam, mas se ele, por exemplo, tirou uma nota 9, 90% do conhecimento ele tem, por exemplo, 90% do conhecimento ele tem, mas só coloca em prática 20%, tem algum problema acontecendo. Desses 90%, ou ele pode não estar querendo aplicar, ou ele pode não ter entendido, ou ele pode não saber. Mas se ele não entendido, ele não pode, porque ele passou para a avaliação 90%. Então ele tem conhecimento daquilo que teve para ele de 90%. Agora, pode ser desleixo também. E pode ser a capacidade de não saber colocar em prática. Por que eu coloco isso? Pedi para minha querida diretora compartilhar a tela. Olha só. Por que eu coloco isso? Porque, às vezes, até mesmo vocês, né? Tem muita gente que sabe o conteúdo de cós salteado. Já ouviu falar essa expressão? Já, minha diretora? De cós salteado. De cós salteado. Eita expressão. É o novo, professor. De có e salteado, né? Chega na hora da prova, na avaliação lá, aí bate o nervoso. Não consegue colocar nada lá. Mas sabe por quê? Porque antes você não treinou, não se adaptou ao tempo, não fez uma simulação
E isso exige concentração, um trabalho de respiração. Quer dizer, isso tudo precisa ser feito, né? Precisa ser dito para vocês. Então, faz parte do processo também, dentro da organização, este cenário a ser analisado, tá? É por isso que a gente coloca a situação de uma forma externa, de uma forma interna, para você entender que o momento de avaliação, esse nome avaliação, ele pesa muito, mas você tem que reeditar o modelo mental na sua cabeça. Você tem que colocar que a avaliação está ligado à ação, ó, avaliação. Você se treinar para agir, para fazer. E você tem que treinar em casa, por exemplo, com relação ao conhecimento. Quando você vai, por exemplo, entrando numa organização, você vai ser avaliado. E aí você vai se treinar a aplicar aquele conhecimento dentro da empresa. Assim como você vai avaliar também as pessoas. Então hoje, gente, nós vivemos na era do saber fazer. Do saber fazer. Quanto mais eu pego o pouco conhecimento que eu tenho e coloco em prática, mais eu me destaco. Não é do acúmulo de títulos, ou do acúmulo de formações, ou do acúmulo, entendeu? Porque vocês estão aí, ó, terminando, vão lá, vão para cima, terminando o curso aí, quando vocês forem terminar, né? Quando vocês terminarem o curso de recursos humanos, vocês estão com muito conhecimento. Mas se vocês não começarem a praticar agora, vocês vão esquecer muita coisa. Entendeu? Então, pratica, simula situações, exercita isso, se coloca como voluntário, tá? Se puder, se o papai e a mamãe puderem deixar e tal. Resultado, para quê? Para você colocar em prática o conhecimento, senão você vai ficar com muito conhecimento também. Pensa nisso aí. A turma de Porto, né? Tá colocando o nomezinho aí, ó. Turma, rapaz, tem a Cassandra Ferreira, Maria do Carmo, Maria Clara, Caroline, Francisco Lima, Luciana, Francisco Alisson, Flávio Samuel, Luiz Felipe, Renata Moura, rapaz. Futuros profissionais de recursos humanos de alta performance. Não é pouca coisa não, nem é de qualidade, nem é de excelência não, é de alta performance. Todos vocês, de todos os municípios, de todas as turmas que estão ligadinhos, estão pegando esse momento para dedicar as competências técnicas de vocês e aguçar as competências comportamentais, não estão aí por acaso. Pode ter certeza disso, não estão por acaso. Então vocês já estão fazendo a diferença, porque vocês vão entrar no mercado de trabalho preparado, com nomenclaturas que os estudantes de graduação, de pós-graduação, estão vendo também. Ou seja, já está lá aprofundado. Quer ver, você vai ver. Quando você entrar na graduação, se você quiser, né? Você vai ver que muita coisa que você viu no técnico, lá eles estão vendo pela primeira vez. Ou seja, pega esse conhecimento, toma posse, viu, gente? Olha aí a Juliana Nunes colocando aí, ó. Pois é, Juliana. Conversa com as pessoas aí que tá nos cursos de graduação para você ver e fala algumas nomenclaturas que a gente usa aqui, recursos humanos. Fala, só para ter um teste, só para fazer um testezinho assim. Pergunta assim, ó. Tu sabe o que é avaliação de desempenho? Tu sabe o que é empowerment? Tu sabe o que é benchmarking? Tu sabe o que é briefing? Brainstorming. Eita, professor, agora o seu veio em inglês? Em inglês? Aí, ó. O problema é a ação coletiva e a ação individual, cada um fazendo a sua parte, né? Mas o pensamento coletivo é importante, Juliana Nunes. O pensamento é importante que seja da coletividade, viu? Muito bem, muito bem. Olha aí, São Julião dizendo que é uma boa aula. E vocês aí participando, aí é que fica melhor mesmo, gente. Como é que é, minha diretora? Problema de ação coletiva. No caso é uma pergunta, né? Ela está colocando aí como se fosse uma pergunta. O problema é o seguinte. O movimento de espírito de equipe. Quando não tem uma ação coletiva, gente, a ação coletiva depende do contexto também. Tá? Porque a ação coletiva no judiciário é muita gente querendo entrar em processo contra outrem. Mas dentro da organização, por exemplo, uma ação coletiva é todos estarem em sinergia. Minha querida Juliana Nunes, é todos estarem em sinergia. Lembra o que é sinergia? Me responde aí, Juliana Nunes, o que é sinergia?
enquanto eu volto para os slides, tá bom? Então, perceba, eu tenho como avaliar as características e abordagens da aplicação de avaliação, tá? Eu tenho como fazer isso. Eu tenho que levantar, por exemplo, e a gente já coloca aqui na primeira etapa, analisando por uma discrepância comportamental. Olha o exemplo que a gente coloca aqui, ó. Olha só. Se uma secretária usa um processador de texto da Dell para preparar relatórios orçamentários e leva 7 horas e meia, para 7 horas, no caso aí, 7 horas,5 para completar o trabalho, esse registro de desempenho pode ser usado para avaliar o desempenho dela às 7 horas. Porém, tem outras nuances que a gente vai ter que pesquisar. Porque só isso aí, né, pode ser que tenha um impacto em outros fatores, que nós vamos já falar. Mas o tempo de execução, ele mostra muita coisa, tá? É a discrepância comportamental. Isso é chamado de discrepância comportamental. Dando, por exemplo, a análise da execução de um relatório de uma secretária no ambiente de trabalho, que ela leva 7 horas,5 para completar o trabalho. Só que no segundo momento, a análise tem que ser de custo-benefício, mas o custo-benefício aí transformado em valor. Vale a pena, em termos de tempo, em termos de gasto, fazer a secretária preparar o orçamento em 7 horas? Será que vale a pena mesmo, gente? 7 horinhas. O gestor deve determinar o custo e o valor dessa discrepância. Por quê? Porque será que não tem outros fatores que estão atingindo essa discrepância? Opa, deve ter sim, porque na terceira etapa você vai analisar o seguinte, o problema da execução do trabalho, com alguns questionamentos. Olha só o primeiro, ó. Olha só o primeiro. O funcionário, o que é que ele deve fazer em termos de desempenho? Como é que eu devo avaliar ele? O funcionário, ele poderia realizar um trabalho se ele quisesse? O analista de desempenho, quem vai estar avaliando, ele tem que colocar alguns critérios para analisar. Ele deve ter a habilidade de quê? De observar, de ouvir e de perguntar àquela pessoa que está executando a tarefa. Porque na quarta etapa, gente, eu tenho a definição dos padrões. A partir do momento que eu vou começar a avaliar as atividades que são realizadas. Por exemplo, um assistente administrativo que não conhece um padrão organizacional, nunca passaram para ele que ele tem que fechar uma atividade em determinado tempo, que ele tem que realizar em alguns procedimentos, por escrito, por exemplo, pode apresentar durante a execução de um trabalho bem inferior àquele que ele poderia apresentar. Por quê? Porque ele não foi orientado e não foi estabelecido pela empresa um padrão de forma clara, divulgada, para que ele possa melhorar a performance. Então, quando não tem esse acompanhamento, fica difícil o colaborador saber. Se o colaborador não sabe o tempo, não sabe que tipo de prazo ele vai ter, que tipo de procedimento ele tem que utilizar, já era. Quem é responsável por isso? Passar essas normas e procedimentos. RH, Recursos Humanos. Meus queridos gestores de gente, gestão de gente constantemente. Opa, aí eu observo o seguinte, voltando ao caso da secretária, eu tenho que entender que vão ocorrer alguns obstáculos, por isso que eu não posso só avaliar o tempo que ela executa o trabalho. A impossibilidade de terminar o orçamento no prazo pode decorrer em relação ao quê? Quebras constantes do equipamento. Ela pode estar tendo um problema com o equipamento, o recebimento da tarefa aí, que não é a tempo, o equipamento, as pessoas podem provocar essa discrepância. Por exemplo, ela pode ter um chefe que dá, e aí eu falo chefe especificamente, que é só chefe que faz isso, viu, gente? É só chefe que faz isso, líder não faz isso. Pode ter um chefe que passa para ela fazer um relatório em cima da hora. Isso é um grande obstáculo quando você tem um chefe desse. Um chefe desse é a coisa mais parecida com gente,
né? Porque ele faz para poder te testar ou te prejudicar. Das duas, uma. Né? Ele quer realmente fazer com que você se sinta mesmo a pior pessoa do mundo. Porque quando você entra na questão da prática, você tem que analisar. É uma boa alternativa para desempenhar a melhor tarefa? É esta forma que ela está fazendo? Será que o gestor lhe propicia, ele proporciona o tempo necessário para ela praticar? Perguntas que precisam ser entendidas na avaliação de desempenho. Então, eu não posso secamente avaliar aquela criatura sem saber o que acontece ali, o contexto, o cenário precisa estar claro, meus queridos. Para depois que eu tiver essas respostas, eu entrar numa sétima etapa, que é o seguinte: ela não está conseguindo porque ela não tem competência técnica. Opa! Aí vai me dizer a necessidade, por exemplo, de ter uma mudança técnica ou comportamental. O treinamento ele vai vir como uma solução para a avaliação e o que foi avaliado numa perspectiva de tentar corrigir o quê? Corrigir a discrepância, para que aí, caso a pessoa necessite, né, melhorar, ela possa reestruturar, por exemplo, será que ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Será que ela está no cargo? Será que o cargo precisa ser reestruturado? Será que ela merece, pela performance dela, ter um enriquecimento vertical? Seria sair do operacional e ir para o tático, por exemplo? Ou simplesmente um horizontal, que é diferente do vertical? Ela vai ficar ainda como sendo secretária, mas no mesmo nível também hierárquico. Se ela estiver no tático, ela se permanece no tático também, tá? Então, pode ser a melhor solução. Pode ser a melhor solução se ela estiver no local errado, porque aí é feito toda uma análise. Porém, as transferências elas ocorrem depois de uma análise e precisa ser analisado, porque eu posso ou transferir ou demitir. Se essa pessoa já recebeu vários treinamentos, se essa pessoa já teve um investimento dela muito grande, passou 6 meses, 1 ano, se tentando fazer com que ela mudasse de atitude, se tentando fazer com que ela tivesse mais um idioma, que ela soubesse melhor informática, e mesmo assim ela não correspondeu, gente, aí a empresa pode pegar, depois desse investimento todo, entrar na perspectiva de encaminhar para o mercado de trabalho. A famosa demissão. Ou transferi-la. Alguns optam em transferir. Mas aí você só descobre um santo para cobrir o outro. Então você já vê essa questão aí acontecendo. É claro que na 10ª etapa faz muita diferença se eu tiver um líder me avaliando. É mesmo, professor? É. Porque com uma abordagem motivacional, ele sabendo, tendo habilidade e capacidade, ele tem que entender o seguinte, e ele vai entender que ele vai ter que lançar mão de recompensas, de punições, de ações disciplinares, e entra aí a diferença numa avaliação. O líder avaliando é diferente de um chefe. O líder avaliando, ele vai entender que ele vai ter que reforçar mentalmente, verbalmente, aquilo que a pessoa tem como ponto forte. E aí vem uma avaliação, por exemplo, a primeira avaliação que pode ser verbal. Pedi para minha querida diretora compartilhar a tela. Olha só. Primeira avaliação. Falando aí na 10ª etapa, né? Eu tenho um líder. Ele vai me avaliar ou ele vai me dar um feedback. Vamos já falar depois de feedback. E já antecipando alguma coisinha do feedback. Feedback de orientação, que é a substituição do chamado feedback negativo. O feedback de orientação, ele tem que ser feito, porque ele já foi feito uma avaliação por parte do líder, e o líder, que não é chefe, ele chama o colaborador sozinho e vai dar o feedback de orientação chamado sanduíche. Eita, professor, na hora da merenda, o senhor fazendo isso com a gente. Na hora da merenda, eu acho que vocês já merendaram aí, né? Senão, aí o bicho vai pegar. Porque senão, o Tite aqui vai estar falando de sanduíche constantemente. Sanduíche, sanduíche, sanduíche. Técnica do sanduíche. Feedback técnica do sanduíche. Como é que é? Você chama o colaborador e diz o seguinte, olha, você é muito bom na comunicação verbal. Parabéns por você ser bom nessa comunicação verbal.
Muito bom mesmo. Porque naquele exemplo, com o cliente, você fez isso, aquilo, outro. Parabéns. Porém, olha só, você tem que melhorar na tua comunicação visual. Você é bom na comunicação verbal, mas você tem que melhorar na visual. Sabe por quê? Porque você não prestou atenção naquele cliente que estava ali querendo tua ajuda e ele estava olhando para ti diretamente e você não prestou atenção nele. Então, tu tem que melhorar a tua comunicação, a acuidade visual. Ele coloca no meio, tá? Primeiro ele elogiou, depois o líder fala o que a pessoa precisa melhorar. E depois finaliza com o quê? Porque eu sei que você tem uma comunicação sinestésica muito boa, que é a questão do uso da linguagem corporal. Olha só, ele falou da comunicação verbal positiva, disse o que a pessoa precisa melhorar, que é na observação, né, que é a questão da comunicação visual. E no terceiro, gente, para fechar, ele fala que o colaborador tem realmente uma comunicação sinestésica, que é o uso de todos os sentidos de forma alinhada, perfeita. Ele elogiou. Então, ele elogiou no início, falou o que a pessoa precisa melhorar no meio e elogiou no final. Olha só que maravilha de avaliação para o colaborador. O colaborador sai sabendo que ele tem potencial, porque eu começo uma avaliação. Por que é sanduíche? Porque no meio, o recheio é a orientação, o feedback de orientação. Então, dessa forma, meus queridos, você cria um clima que a avaliação verbal, indo para a escrita, ela vai ser motivo de quê? De impulsionar as pessoas. E a avaliação, ela precisa disso. Impulsionar gente. Fazer com que as pessoas vejam que, olha, apesar de me ter que melhorar nisso, eu sou bom nisso e nisso. Por isso que é sanduíche, porque no meio fica o feedback. Tá certo? Compreende? Se todo mundo está compreendendo aí, coloca aí, estou conseguindo, ok, sim, tá claro. Porque vocês podem fazer isso também. Quando você for falar com alguém, se eu tiver que falar com alguém, você pode dar um feedback para ela sanduíche. Feedback sanduíche aí, numa avaliação. Olha, você faz isso de forma positiva, porém tem que melhorar nisso, mas eu sei que você é bom também nisso. Ou seja, você deixa dentro do recheiozinho o ponto a melhorar. Olha só como sai de forma tranquila. Olha só como sai realmente numa perspectiva que a pessoa vai buscar se desenvolver e não fazer com que a pessoa fique para baixo. Tá certo? Então, um líder faz isso. E você, como postura de líder, você faz isso com as pessoas também. Pode fazer isso com as pessoas também. Tá bom, queridos? Voltando para os slides. Então, entenda o seguinte. Entenda que faz parte também, quando eu avalio, eu preparar o treinamento no trabalho. Para isso eu tenho que ter uma chefia que oriente as pessoas em que as pessoas vão precisar realmente melhorar nos treinamentos. Que administre as metas, que saiba fazer a rotação de funções. Quanto mais eu conhecer o trabalho de outras pessoas, melhor. Eu posso ser multifuncional. E isso não está ligado à questão do desvio de função, não. Isso está ligado mesmo à tua capacidade de suprir caso um colega possa faltar. Isso aí é espírito de equipe. Tá? As substituições, por exemplo, temporárias, as incumbências das forças-tarefas, né? Situações especiais para resolver problemas rápidos. E a orientação por parte de mentores. Os mentores são responsáveis por estar ali treinando simultaneamente, concomitantemente, gente, as pessoas dentro da empresa. Então são os mentores, os que sabem, o que já tem mais tempo naquela empresa, o que tem a expertise. Opa! Então isso faz parte da complementação de avaliação de desempenho, treinamento? Sim, treinar e desenvolver dentro e fora da empresa, de uma forma que eu tenha internamente o controle e externamente também, porque eu posso fazer parcerias com instituições de ensino para trazer o know-how delas. O que é o know-how? O que é o know-how? É o saber fazer. Saber fazer. O que vocês estão adquirindo. Vocês estão adquirindo know-how nas ferramentas de gestão de gente, de recursos humanos.
Então entendam, meus queridos, entendam que isso faz parte do processo e vocês já estão, por exemplo, em uma dinâmica de treinamento à distância. Quer dizer, quando você estiver dentro da empresa, você não vai ser novidade, porque você já está numa mediação. Isso aqui é uma EAD, é uma educação à distância. Isso aqui é uma forma de vocês virtualmente terem acesso aos profissionais que estão no mercado de trabalho, trazendo prática e conteúdo científico para vocês. Dentro da organização, do mesmo jeito. Existem algumas organizações que, através de videoconferências, da intranet, da internet, de CDs, de chats, DVDs, eles escolhem um dia para serem treinados e para passar por um treinamento, e isso também vai contribuir para a avaliação, meus queridos, da empresa. Vai contribuir, porque se o empenho deste colaborador foi altíssimo no treinamento, mostra que ele está tendo vontade de melhorar. O blog, ele recebe essa situação, e ele reforça isso no livro dele, que é uma situação que ele vem falando há muitos anos. Isso aí foi em 2001 que ele falou. E olha só onde nós estamos agora. Tá? 21 anos depois. 21 anos depois. Ele já reforçava sobre isso. E reforçando também em relação ao quanto ao público-alvo. É através desses treinamentos que eu vou aplicar isso nos empregados novos, falando um pouquinho sobre a instituição, sobre a missão, sobre a visão, sobre os valores dessa organização, assim como também formando trainees, os recém-saídos dos cursos, que tem aí 1 ano, 2 anos, para que eles possam, né, ser treinados em relação àquela cultura organizacional. Ou não, a questão da capacitação técnico-profissional, que pode ser com parcerias, instituições públicas ou privadas, para poder melhorar a performance dos colaboradores, assim como trazer estagiários e eles serem treinados. Lá, o jovem aprendiz, por exemplo, vocês entrando como jovem aprendiz, recebendo o capital intelectual por meio de treinamento, e depois serem avaliados se vocês conseguem colocar em prática ou não. Porque é assim também que ocorre com os executivos, quem está no nível estratégico e tático, executando ações que a organização quer para poder crescer. Mas aí vem o grande questionamento. Tá, e treinamento é diferente de desenvolvimento? É complementar, porque ele é orientado para o presente, focado no cargo, nas habilidades e capacidades, imediatamente para serem trabalhadas. O desenvolvimento, ele vai ter ali um foco em quê? Em buscar os cargos a serem ocupados. Então, desenvolver traz um fator focado mais em quê? No futuro. Aos poucos, essa pessoa vai desenvolvendo para assumir um grande cargo dentro da empresa. Então, serve para isso. Recursos humanos tem que estar realmente verificando se o processo todo é passado com lisura, se ele é transparente, as pessoas elas conseguem entender quais são os critérios. É aí que se encaixa na ética organizacional. É aí que mostra que o RH profissionalmente está sendo ético. Porém, o desenvolvimento, eu tenho hoje em dia algumas nomenclaturas que fazem parte do investimento de algumas organizações, como por exemplo a preparação contínua nos programas de desenvolvimento e liderança, tornando eles treinadores, coachings. O coaching entrando como uma das principais metodologias, gente. Coaching, que é o que? O treinando constantemente, o recebimento do presente de um conhecimento, no presente, se preparando para o futuro, desenvolvendo novas potencialidades, quer sejam potencialidades técnicas ou comportamentais, por meio do que? Da educação corporativa dentro das empresas. Entendendo que este conhecimento precisa ser gerenciado. Eu preciso gerenciar o meu aprendizado. Para quê? Para manter os novos talentos, ou os que possam estar já sendo talento dentro da organização, mantê-los dentro da organização, não perder este capital humano. Não perder o capital humano. Esse é o foco do desenvolvimento. Contribuir para o crescimento dos colaboradores. Agora, eu tenho que entender que tipo de métodos de desenvolvimento de pessoas eu vou ter. No cargo atual, eu vou ter alguns.
E no cargo fora dele, atual, eu vou ter outros. Como assim, professor? Eu tenho que saber que nesse desenvolvimento eu vou ter que mapear a rotação de cargos, vertical e horizontal, experiências diferentes, pessoas saindo do operacional e do tático, e pessoas saindo do tático e indo para o operacional. Isso é uma rotação vertical. Horizontal no mesmo nível hierárquico, ou seja, no mesmo ponto tático. Você sai de uma função de assistente administrativo no setor de logística e continua de assistente administrativo no setor de marketing. Essa é a forma horizontal. No vertical, você está de assistente do marketing e você vai para uma supervisão no tático. Ou seja, esta é a vertical. Você anda, sobe mais um nível. As posições de assessoria, as supervisões precisam estar sendo conectadas constantemente. As comissões e os trabalhos e a participação precisam ser avaliados. Qual o conteúdo que essa pessoa conseguiu reter. Os exercícios de simulação, por exemplo, gente, os estudos de caso, jogos empresariais que está sendo utilizado muito para que haja uma fixação do conhecimento e a pessoa possa se desenvolver praticando sinestesicamente, treinamentos fora da empresa, a busca por tentar equilibrar isso e trazer o conhecimento, por exemplo, das universidades corporativas que tem fora, mas tem as corporativas também. Por exemplo, o McDonald's, meus queridos, eles têm programas de coaching, têm programas de tutoria e têm programas de aconselhamento, mas tem a universidade. Queria que minha querida diretora desse uma compartilhada aqui para a gente falar sobre isso. Olha só, isso me faz lembrar o seguinte, a universidade do McDonald's, depois você pode dar uma pesquisadazinha, não é? No buscador na internet, eles são tão criteriosos que, por exemplo, para uma pessoa ter uma franquia do McDonald's, o franqueado, ele tem que passar um tempo dentro dessa universidade. Não basta ele ter só 2 milhões, certo? Não basta ter só 2 milhões. O franqueado, ele vai ter que aprender toda a metodologia do McDonald's, fast food, que é uma das metodologias que marcou uma época. Tem até filme, se eu não me engano, Fome de Poder, né, minha diretora? Fome de Poder, já assistiu? Minha diretora aí vai compartilhar aí a tela, olha aí, ó, Fome de Poder. Se encontrar aí a capinha, tem como colocar pra gente aqui no nosso espaço. Falou? Falou hoje? Rapaz, você já pensou? E eu nem tinha conversado com o professor Assis. E ele falou, ele mostrou a imagem do Fome do Poder. Rapaz, o Assis é impressionante. Ele antecede as coisas pra gente. É impressionante. Pois é, este Fome de Poder. Você sabia que eu não tinha nem conversado com ele, gente? Pois é, e nem assisti a aula dele. Olha aí, o professor Assis falou do Fome de Poder. O quanto é interessante, viu, você entender acerca dessa sistemática. Por quê? Porque eles têm um processo de avaliação, gente, que é incansável. E de treinamento e desenvolvimento das pessoas incansáveis. Sabe o que eles valorizam? Pessoas que estão entrando no mercado agora. Pessoas que nunca trabalharam. Entendeu? Vocês. Né? Vocês. Grande parte que nunca trabalhou, por exemplo, eles valorizam. Sabe por quê? Porque eles querem formatar uma pessoa sem vícios. Formatar uma pessoa sem vícios. Aí, minha diretora vai colocar a imagem aí. Não é brincadeira não, a diretora aí se garante, ela se garante, viu? É a diretora Yara, gente, diretora Yara. E aí existe uma metodologia fast food que é ensinada e eles criaram este método, gente. E aí, ó, aí, nossa querida colocou aí, ó, Fome de Poder, Michael Keaton, com Michael Keaton. O McDonald's, vocês precisam assistir, gente. Precisam assistir. O professor Assis falou, eu estou reforçando. Tem metodologias aí de desenvolvimento de pessoas, tem metodologia aí de
de desenvolvimento, mas de avaliação de pessoas também. Então, não esqueçam de assistir. Pega um investimentozinho e assiste nisso. Tá certo? Assiste aí, vai lá. Tem alguns até que já conseguem baixar o filme. Porque ele traz essa dinâmica de que a pessoa vai lá dentro da universidade, ele passa por uma avaliação. E outra coisa, se o franqueado ele não passar pela avaliação, ele pode ter o dinheiro que for do mundo, a empresa não aceita que ele represente ela em lugar nenhum. Porque ele tem que saber, por exemplo, as práticas de caixa, ele tem que saber lavar prato, ele tem que saber fazer sanduíche, ele tem que saber varrer o chão, ele tem que saber tudo e ainda atender bem o cliente, encantando e surpreendendo. Tá? O que falar em uma entrevista sobre recursos humanos depende, né, minha querida? Entrevista de emprego, né, que você está falando? Depende, você não pode mentir, certo? Não minta. E outra coisa, se for falar sobre os seus erros, seja sincera, tá? Seja sincera, minha querida Juliana Nunes. Não fale, eu sou perfeccionista, porque são jargões que já estão ultrapassados. Você pode dizer o seguinte, que você tem tal problema e que você está tentando consertar dessa forma. Então fale que tem um ponto fraco, mas o que é que você está fazendo para melhorar o ponto fraco? Tá bom? Fale o que está realmente fazendo para isso, a sua ação. Porque senão já viu. A imagem continua lá, né? Show de bola. Ah, tá certo. Tá certo. Então, veja o seguinte. Eu dei esse filme aí para vocês reforçarem. Então, é sinal que é uma coisa certa aí, hein? É sinal que você tem que assistir esse filme mesmo. Se eu falei sem ter nem combinado com o professor Assis, é porque tem alguma coisa aí, show de bola acontecendo, né? Tenho que assistir esse filme. Então, continuando nossos slidezinhos, você sabe o seguinte, que os atores envolvidos precisam entender que são todos. Quem está no operacional, quem está no tático, quem está no estratégico. Porém, a área de gestão de pessoas, os recursos humanos, especificamente, é o responsável em buscar os resultados positivos, em saber sobre o que está acontecendo, os problemas, as turbulências que estão acontecendo e se alguém traz ali realmente a compreensão e traz solução para os problemas. Que os objetivos pessoais estão se alinhando à harmonia da missão, visão e os valores da empresa. Se existe por parte desse desenvolvimento, vindo do treinamento e provindo da avaliação, a descentralização. Se aumentou, por exemplo, a competitividade interna e externa. Se as pessoas também sabem que precisam ser mais flexíveis e humildes para entender que eu preciso estar renovando com o conhecimento constantemente. Galerinha, não é brincadeira não, galerinha. O papel do RH aí em desenvolver pessoas não é apenas só dar-lhe informações, não. É, sobretudo, dar-lhes formação básica, para que as pessoas tenham altitude, gerem soluções, tenham o chamado MIND, Mindware, o Mindware, que é um pensamento mais estratégico, usar um pensamento de uma forma que você possa aproveitar o seu conhecimento de uma forma melhor. O conhecimento que você já tem. Ah, professor, muita coisa que o senhor fala eu já sei. Que legal, que maravilha, beleza. Você vai passar por situações como essa, mas você está usando o teu conhecimento para gerar soluções, ideias, ações, comportamentos, hábitos. Você está mudando de hábito para poder você fazer uma coisa diferente, para ter um resultado diferente? Não é brinquedo não, hein? RH, você escolheu. E o que o Pacheco fala sobre desenvolvimento? Cada pessoa é responsável por si. As empresas são facilitadoras, meus queridos. Elas colocam as ferramentas, você que tem que correr atrás. Do mesmo jeito aí, tá? Desse mesmo jeitinho. Você que tem que correr atrás. Tá certo? Todavia, você sabe o seguinte, como é que eu vou me relacionar com essas estratégias ao mesmo tempo, simultaneamente? Como é que é? Opa! Como é que é? Pacheco ele reforça. O grande desafio é uma contínua capacitação.
aliado ao quê? A estratégias de negócio. Mapeando constantemente quais são os gaps a serem preenchidos nas competências técnicas e comportamentais. Então, eu tenho que aproveitar esses ativos intelectuais. Eu tenho que colocar em prática de forma o quê? Criativa e inovadora. Pacheco reforça super bem sobre isso. Ele trabalha a questão de onde eu tenho que aplicar, aonde? Na estrutura organizacional do trabalho. Sendo mais empreendedor dentro das empresas. Como é que é isso, professor? Sendo mais empreendedor dentro das empresas é você empreender com novas ideias, com soluções, para poder investir na sua carreira, fazendo a gestão da sua carreira, planejando e aplicando o conhecimento que você tem. E principalmente mapeando em relação se o número de pessoas que estão sendo demitidas é o número dentro delas, se tem pessoas que detêm um conhecimento enorme e não conseguem aplicar. Como é que eu faço isso? Só instituindo a avaliação de desempenho. Atrelando também a avaliação de desempenho a uma remuneração fixa e variável. Porque aí as pessoas vão se empenhar mais, vão ser mais produtivas e também eu vou ter mais um clima de qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Então, esta situação ela é reforçada pelo BOG, colocando da seguinte forma. Gente, vai ser sempre um risco de investimento. As pessoas treinadas, elas podem querer sair. A dificuldade é calcular o retorno. Mas você pode verificar se as pessoas colocam em prática o conhecimento dela. As medidas para minimizar este risco. Eu posso fazer o quê? Eu posso não concentrar nos treinamentos em poucas pessoas. E o plano de aproveitamento pessoal pode limitar a questão da pessoa colocar em prática. Vou pedir para minha querida diretora compartilhar a tela aí. Olha só. Por que eu estou colocando aí os riscos de investimento? Porque vários empresários, eu acho que eu já coloquei para você, né? Tem empresário que chega dizendo o seguinte. Loyola, não vou treinar ninguém aqui não. Sabe por quê? Porque eu treino as pessoas aqui, gasto dinheiro, elas pegam conhecimento, não aplicam e vão embora. Pede para sair. Aí eu reforço. O que adianta você fazer isso? Porque ela vai sair de qualquer jeito. O que você não pode é perder o momento para que elas se comprometam para aplicar. E aí entra a avaliação de desempenho. Porque é o seguinte, se você só treina as pessoas, mas você não avalia, e você não faz com que elas se comprometam, que elas têm que estar aplicando. Por exemplo, existem empresas, as empresas que elas fazem com que o colaborador ele assine um comprometimento ali, de que ele vai aplicar aquele conhecimento que ele adquiriu naquela avaliação. Ele tem 70% do que ele tem lá em relação ao conhecimento do treinamento. E ele vai passar por uma avaliação em relação ao que ele aplicou do treinamento. Ou seja, para poder repercutir nos clientes externos, no consumidor. Então, veja que tem mecanismo para que você possa estar controlando isso. Certo? Tem mecanismos. Agora, o que eu não posso é deixar de treinar as pessoas. Eu posso treinar várias pessoas. Para que uma, por exemplo, não tenha só aquele conhecimento. Porque eu avalio aquelas pessoas que foram lá e avaliando aquela turmazinha lá, eu vou ver quem é que realmente tem potencial e aplica no dia a dia. Então veja, riscos sempre vai ter. Mas, quando eu falo em medidas, é focar em muitas pessoas, é fazer com que elas saibam que você tem um plano de carreira, plano de desenvolvimento individual, e essa pessoa, quanto mais ela tiver cursos e aplicar, mais ela pode ter ali atrelado a uma bonificaçãozinha, a uma comissãozinha, entendeu? Então está atrelado o que é a produtividade dela, ela sabe que esse conhecimento vai fazer com que ela alavanque a carreira dela, então ela pode crescer dentro da empresa. Opa, que maravilha! Então já me dá a perspectiva de quê? De alçar novos voos, de ter aí como melhorar de vida. E aí, quem é que não quer melhorar de vida? Não é verdade? Quem é que não quer? Então, meus queridos que estão aí em Buriti, Buriti dos Lopes, Francisco Macedo, Joaquim, aliás, Juazeiro do Piauí, Prata do Piauí, São Julião,
Tá claro para vocês, meus queridos? Me deem aí um feedback. Pessoal que está no YouTube, Juliana, Maria Clara, Alisson. Tá internet, né? É a internet. Tá claro? Ok. Então, faz parte deste momento para você do RH entender que a avaliação ela vai ser ad eterna na tua vida. Vai ser contínua na tua vida, tá? Lembra disso. Lembra que eu tenho uma avaliação, mas eu vou ter o treinamento para suprir os pontos de melhoria que forem detectados na avaliação, depois para desenvolver essa pessoa. E aí retorno novamente para a avaliação. Então é um ciclo virtuoso. Tá bom? Vamos encerrar a nossa primeira aulinha e retornaremos em 3 minutinhos. Fui!